Igreja, mais que um prédio, é corpo vivo. Quando ouvimos a palavra igreja, muitos pensam imediatamente em um prédio com uma cruz no topo, bancos enfileirados, púlpito e vitrais coloridos. Outros imaginam um lugar para cultos, casamentos e cerimônias religiosas. No entanto, segundo a Bíblia, a verdadeira essência da igreja vai muito além das paredes de pedra, concreto ou madeira. A igreja, conforme o ensinamento das Escrituras, é um corpo vivo, um organismo e não apenas uma organização, um povo. E não apenas um ponto de encontro, uma missão em movimento, e não uma estrutura estagnada. A igreja na mente de Deus desde os tempos eternos. A igreja estava no coração de Deus. Em Efésios 1:4-5 lemos que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A igreja não é uma ideia humana. Ela não nasceu da necessidade de controlar ou reunir pessoas sob um sistema religioso. Ela nasceu do amor eterno de Deus, que decidiu formar um povo para si, redimido pelo sangue de Cristo, separado do mundo e chamado para a comunhão com Ele. Em Mateus 16:18, Jesus declara: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, é a igreja de Cristo. Ele é o arquiteto, o construtor e o dono. Não somos nós que fazemos a igreja. Ela é dele. A igreja é o plano de Deus para reunir em um só corpo todos os que creem em seu Filho, um plano que foi revelado pouco a pouco ao longo da história, mas que sempre esteve nos desígnios divinos. 2. Igreja. Gente, não tijolos. É curioso como, com o passar do tempo, o foco foi se desviando. Passamos a chamar de igreja o prédio, a construção. Vamos à igreja, dizemos, como se a igreja fosse um lugar que visitamos, e não uma identidade que carregamos. Mas nas Escrituras, a palavra igreja significa literalmente os chamados para fora. Um povo separado do mundo para viver com Deus. Isso não se aplica a pedras, cimento ou paredes, mas a pessoas. Pedro escreve: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Você percebe a força dessa imagem. Pedras vivas, edifício espiritual. Deus está construindo um templo, mas esse templo é feito de gente, de mim e de você. Cada cristão é uma pedra viva sendo colocada nesse grande edifício que Deus está erguendo desde Pentecostes até hoje. A igreja é, portanto, relacional, um corpo, uma família. 3. Um corpo bem ajustado. O apóstolo Paulo é muito claro quando usa a metáfora do corpo. Em 1 Coríntios 12:12 ele escreve: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A igreja é o corpo de Cristo. E, como num corpo humano, há variedade, funções distintas, mas uma só vida fluindo. Cada membro tem sua importância. Uns têm o chamado para ensinar, outros para servir, outros para cuidar, consolar, orar, interceder, liderar. E todos fazem parte do mesmo corpo. O problema surge quando começamos a pensar que a igreja é um palco, e não um corpo, que alguns são os profissionais, e o resto é só plateia. Isso nunca foi o plano de Deus. A igreja viva, bíblica, saudável, é aquela em que cada membro exerce sua função, com alegria e responsabilidade. Quando alguém se omite, o corpo sofre. Quando um irmão é ferido, todo o corpo sente. Quando um se alegra, todos se alegram. Isso é ser igreja. 4. Igreja como família. Outro termo forte que o Novo Testamento usa para descrever a igreja é família. Em Efésios 2:19, Paulo diz: assim, já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Família, não um grupo aleatório, não uma multidão de estranhos,
mas irmãos, gente unida pelo sangue de Cristo, nascidos de novo em Deus, com o mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo Espírito, e como em toda família há conflitos, diferenças, temperamentos, mas também há perdão, paciência, amor e compromisso. Na igreja, como corpo vivo, não abandonamos uns aos outros por causa de desacordos triviais. Ao contrário, aprendemos a carregar os fardos uns dos outros, a caminhar juntos, a crescer em maturidade e unidade. 5. Igreja em missão. A igreja não é um clube social, nem um ponto de consumo espiritual. Não existe para nos entreter, mas para nos enviar. Em Mateus 2:8 e 19, Jesus dá à igreja a grande comissão: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A igreja existe para adorar, sim, para comunhão, sim, mas principalmente para cumprir a missão de Deus no mundo. Onde a igreja está presente, deve haver salvação sendo anunciada, justiça sendo praticada, oprimidos sendo libertos, doentes sendo acolhidos e a luz do Evangelho brilhando. A igreja viva não se acomoda dentro das quatro paredes. Ela se move, ela vai onde o povo está. Ela sai em nome de Cristo. 6. Uma igreja que sofre e vence ao longo da história. A verdadeira igreja, menos essa igreja viva, corpo de Cristo, sempre enfrentou oposição, perseguições, prisões, calúnias, martírios. Desde os tempos dos apóstolos até hoje, em muitos lugares do mundo, ser igreja custa caro. Mas é justamente nesses contextos que vemos a igreja mais viva do que nunca, mais apaixonada, mais fiel, mais unida. As portas do inferno tentam prevalecer contra ela. Governos tentam silenciá-la. Falsas doutrinas tentam corrompê-la, mas ela permanece. Porque a igreja não é uma invenção humana, é um projeto divino. E Cristo é o cabeça desse corpo. Ele cuida, nutre, guia e protege. 7. Despertar para a realidade espiritual. Muitos hoje estão desiludidos com a igreja institucional. Sentem que os cultos viraram shows, que os pastores se tornaram empresários, que a comunhão virou um protocolo e o amor esfriou. De fato, há problemas, mas a resposta não é o abandono, e sim o retorno ao ideal bíblico. Não podemos nos esquecer. A igreja ainda é o plano de Deus. Não existe cristianismo verdadeiro sem igreja. O Evangelho nos salva do pecado, mas também nos insere no corpo. Um membro desligado do corpo morre. Um cristão longe da comunhão enfraquece. O fogo isolado se apaga. É tempo de voltarmos ao que a igreja foi chamada para ser: um corpo vivo, cheio do Espírito, comprometido com a palavra, em comunhão verdadeira, com amor prático e fervor missionário. 8. Conclusão. Igreja, um chamado à vida. A igreja não é um prédio bonito, não é uma denominação, não é um sistema. É o povo de Deus em movimento. É você e eu, redimidos pelo sangue de Cristo, andando juntos como um corpo vivo, cheio de graça, verdade e poder. A igreja é a esperança do mundo. Não porque seja perfeita, mas porque carrega dentro de si aquele que é perfeito, Jesus Cristo. Se você tem se sentido distante, machucado, frustrado, saiba que Cristo continua te chamando, não para voltar a uma religião fria, mas para viver como parte de um corpo vivo, não para ocupar um banco, mas para ser uma pedra viva, não para apenas assistir, mas para participar. A igreja é viva porque o Cristo que a fundou está vivo, e ele reina ainda hoje e está edificando sua igreja, e nós somos parte disso.